Muitos pensam sobre onde está Caim e o que aconteceu com ele. Pois bem, aqui serão apresentadas algumas maneiras de como você poderia colocar esta figura que para muitos suas histórias ficam completamente vagas. Serão apresentadas 4 maneiras de como inserir Caim em sua crônica sobre a Gehenna, o tempo do julgamento. A fonte é traduzida completamente do livro Vampiro à Máscara Gehenna. Com o fim da abordagem do mundo, o fundador da festa merece uma atenção especial. Se não fosse por Caim, vampiros provavelmente não existiriam no mundo, e que ele poderia fazer uma aparição para assistir a todo o julgamento como tem feito, aos olhos de Deus, ou simplesmente murchar e queimar. Antes de discutirmos sobre Caim, no entanto, uma palavra de advertência. Não use Caim levemente, especialmente no final, quando cada ato individual que os personagens executarem terá tanta importância. Pense em certos filmes ou programas de televisão em que todo o drama cai rapidamente no esquecimento, como um deus ex machina que aparece na tela e torna tudo mais controverso. Caim não precisa ser um deus ex machina, mas ele pode ser, especialmente se você usá-lo sem jeito ou com um método de dominar os esforços dos personagens. Da mesma forma, não se sinta compelido a usar Caim. Nem todo mistério tem uma solução, e até mesmo no fim dos dias, a resposta para a pergunta "por quê?" podem ser respondidas apenas por Deus. Na maioria dos cenários da Gehenna, Caim deve aparecer sutilmente se você optar por envolvê-los em tudo. Ele não deve saltar de uma sombra, aterrando na frente dos personagens para matar o que quer que eles estejam enfrentando ou pessoalmente colocar os personagens no lixo. Vampiro é um jogo de sutilezas e os jogadores podem até não saber que seus personagens tenham conhecido o primeiro vampiro. De fato, Caim poderia ser um pouco mais cinza do que os que sopram no vento, ou um único crânio esbranquiçado pelo sol encontrado perto de um templo escondido no deserto. A seguir, apresentaremos algumas possibilidades para a incorporação de Caim para você na crônica do tempo do julgamento, a Gehenna. Você vai notar que ele é conspicuamente ausente dos cenários, como está descrito. Isso é uma maneira não tão sutil de dizer, você não tem que fazer isso. Se você optar em envolver Caim no fim do mundo, no entanto, tenham algumas considerações em mente. Deus não fez nenhuma garantia que nós, meros mortais, ou mesmo os vampiros, podemos segurá-lo. Se Caim conheceu a morte final, isso certamente dá um sentido de finalidade em toda a questão. Isto é especialmente apropriado para a crônica dadas a niilismo, mas também para crônicas em que alguns ou todos os personagens jogadores que desejam atingir a redenção. Este último implica que, assim como Caim acabou por ser muito orgulhoso ou por ser muito mau, no entanto, é você quem decide qual é o posicionamento de Caim. A opção também apresenta uma série de possibilidades, como Caim poderia ter encontrado a morte final em qualquer momento da história entre a sua maldição inicial e o momento em que ele entra na história. Na verdade, a ação dos personagens podem ter levado o primeiro vampiro a esse ponto. Dado que este vampiro tem muito da noção de suas crias, isso pode se transformar em um desfecho muito satisfatório ou partir corações. Caim está ativo, porém desconhecido. Narradores que usaram o Red Sign de Vampiro à Máscara serão capazes de fazer muitas coisas com esta possibilidade, uma vez que sugerem que os verdadeiros acontecimentos do mundo, no estilo Lovecraft, são frios e sem emoção e não se importam com os esforços individuais. No contexto de vampiro, Caim poderia provar ser o mais virtuoso magistral da Jihad, não fazendo nada enquanto suas crias rebeldes se destroem, com muito pouca influência direta de sua autoria. Considere que a guerra entre os antediluvianos podem ocorrer através de porções deste vampiro mais antigo, e a Jihad assume um elenco sinistro de predestinação. Nesta situação, os personagens provavelmente nunca se encontrariam com Caim.
Como alternativa, eles podem entrar em contato com ele ou com um de seus agentes, mas nunca irão saber que tiveram o mínimo contato com o primeiro vampiro. Lide com isso delicadamente, pois pode levar jogadores a um sentimento de inutilidade. Mas um contador de histórias inteligente pode usar a sugestão de impotência para conduzir os personagens para grandes gestos e realizações, desafiando que esta impotência pode ser a sua salvação. Caim está presente. Isso não precisa significar que Caim se juntou ao círculo, mas apenas que a sua atividade é conhecimento de quantidade ou qualidade. Caim pode muito bem fazer a sua aparição no domínio dos personagens, ou ele pode aparecer como uma ameaça ou aliado no horizonte. Seja qual for o caso, o mundo nunca mais será o mesmo. Como o responsável pela praga dos vampiros chegou para expiar o seu pecado original, ou para arrastar o mundo a gritos para o inferno com ele. Mais uma vez, ande com cuidado. Caim não deve ser o martelo pelo qual o narrador forja as ações de seus personagens. Evite o uso de Caim como já mencionado Deus Ex Machina, pois isso remove a motivação dos jogadores. Idealmente, a aparição de Caim deve prever algo sério ou alegre, revelando um indício de um outro lado inacessível, ou ajudar os jogadores a decidir qual caminho eles devem tomar, tendo Caim como um personagem para forçar os jogadores a tomar um caminho certo, ou o colocando como um obstáculo físico imbatível. Simplesmente remova o drama da situação. Caim é um mito. Então, novamente, que garantia temos de que Caim é real ou mesmo o primeiro vampiro? Suas origens se amarram à Bíblia, a crença que é um exercício supremo da fé, sendo que a fé acaba por ser incorreta quando é em encontro a outro fato. Vampiro apresentou uma variedade de outras opções para origens do primeiro vampiro. Lilith pode servir como um ponto focal melhor, especialmente se você enfatizar seu papel como a mãe dos monstros do livro de Nod. Vampiros do Oriente e seus reis Yama podem ser a base real do vampirismo, com a condição de que Caim falhou ou definhou na ramificação da segunda geração. Se você preferir usar cosmologias de outros jogos, Lobisomem sugere que os vampiros são criaturas geradas por uma força cósmica de entropia e destruição, a Wyrm, um tema que pode atender a sua crônica. Mago tem algumas variações esotéricas sobre isto, o que pode adicionar um grau de horror cerebral aos seus acontecimentos da Gehenna. Não se sinta limitado pelo que foi criado aqui no cânone da White Wolf. No entanto, a Gehenna é propriamente sua, e os eventos que se comprometem a trazer o fim dos vampiros estão igualmente sob seu comando. Divorcie-se do cânone da White Wolf se desejar, faça vampiros o resultado de um vírus, uma conspiração da Área 51 ou caprichos de um antigo ou desconhecido panteão. Enquanto o Vampiro à Máscara assume que o mito judaico-cristão de Caim é a fundação para o vampirismo, você não tem que usar essas suposições se você não quiser. Então, gostaram das sugestões oferecidas pela White Wolf no livro da Gehenna? Se sim, deixem nos comentários, deixe também uma opção mais interessante que talvez vocês possam ter criado. Muito obrigado, compartilhe com todo mundo e valeu!